Salve, salve, adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves e estamos iniciando mais um vídeo aqui no Adeptos da Umbanda. Mais uma vez com o Lorde A, nosso vampiro. E mais um tema aí que eu acho legal a gente falar, que a gente acaba enfrentando um pouco na Umbanda também, que é uma questão que o pessoal fala que se a gente é politeísta, se a gente é pagão e etc. Acho que você pode falar sobre o paganismo também pra gente. Naturalmente. Paganismo. O pessoal pensa em paganismo um termo que pouco nada tem a ver com o que é de verdade, né? A pessoa fala, eu sou pagão. As pessoas ao redor dela olham e falam, então você não foi batizado. Aí começam os problemas, porque a cultura brasileira é, se você não foi batizado, por que você não foi batizado? E rapidamente você é meio estranho, você é do diabo. Exatamente. Rapidamente acontece isso. Se você não é batizado, você tem o sangue de demônio em você. E normalmente, desculpa te cortar, mas é que eles falam assim, né? O batismo vem do catolicismo, né? Tanto é que vem do São João Batista, né? É o que dizem. Aquela história lá do batismo e tal. Tanto que assim, na Umbanda a gente traz o batismo, mas não é obrigatório na Umbanda ter batismo na Umbanda, porque isso daí é um culto já relacionado ao cristianismo, né? Mas voltando ao que você estava dizendo... Sim. E bom, aí fica nessa história, né? Você não é batizado, logo você, em algum instante, você vai ser do diabo. Essa é a premissa básica. Mas não, paganismo quer dizer, ou melhor, pagão, é aquele que vem do campo, aquele que vem do mato, e uma linguagem bem chula é o caipira, para te resumir. Então você tinha, na antiguidade, você tinha o pagão, e o cara que morava na urbe, a cidade. Então era o cara do campo e o cara da cidade. E essa é a básica. Os caras do campo, estavam mais próximos da terra, dependiam da colheita, dependiam da caçada e traziam consigo uma base xamânica, um rito de fertilidade da terra ou de trazer a caçada para o seu povo, e uma base mais solta, com mais música, dança, fogueiras, beberragens, com enteógeno, estado de transe, né? Depois estado de gnose, como eles falaram. A gente vai resumir já em termos... Aqui em termos, a gente vai falar, eles já trabalhavam a mediunidade mais conectada com a natureza. E era isso, o pessoal da cidade já tinha um culto um pouco mais duro, mais fechado, com mais ideias, com mais práticas, uma coisa mais propriamente urbana, bastante distante disso. Não tão distante, mas um pouco mais formatado, um pouco mais direcionado, vamos dizer. Mesmo porque você disse que as igrejas estavam concentradas nas cidades até, né? Isso aí vai chegar no catolicismo. Aí a gente chega no catolicismo de Roma, né? Porque o catolicismo anterior a Roma, como eu já disse antes, é mais interessante e vocês pesquisem. Então, no catolicismo romano, eles vão, como sempre, eles vão pegar tudo aquilo que funcionava no culto aos deuses do Império Romano, Júpiter, Marte, Afrodite, Apolo, outras deidades. Eles vão pegar aquilo e vão trajar aquilo e encaixar essas forças com o ponto de vista deles, o ponto de vista do católico romano, e vão construir as suas bases. Então, o trato com Deus vai ser um trato impessoal através de um sacerdote. Para você ser salvo de um suposto pecado original, você terá que ser batizado para fazer parte daquela comunidade, vai ter a crisma quando você chegar na adolescência. Para você se casar, você tem que ter passado pelo batismo, pela crisma e ter uma vida ativa dentro daquela comunidade religiosa. E tudo aquilo que estava à margem daquela sociedade religiosa era condenado. Ainda assim, a gente vai ter duas divisões disso. Vai ter o catolicismo dos nobres e o catolicismo popular. Então, sabe toda aquela história de mexer com ervas, de fazer previsões, de tirar a sorte e tudo mais? Todas essas práticas continuavam no catolicismo popular, mas eram atribuídos aos arcanjos, aos anjos e principalmente aos santos e santas. Os santos conhecidos de Roma e os desconhecidos, vulgo santo popular. Nossa, que doido isso. Então você vai tendo toda essa construção de catolicismo e de paganismo. O paganismo vai manter uma base mais xamânica, concentrada nos campos, concentrada basicamente na natureza, um culto às forças da natureza,
O que é as forças da natureza? Você tem que saber quando você tem que plantar, quanto tem que esperar para aquilo dar certo, para aquilo germinar, quando você tem que colher, quanto tempo tem que deixar a terra descansando. Isso era feito olhando as posições do Sol através do ano, os solstícios, equinócios. Isso também era feito observando determinadas constelações e não outras. Então é por isso que cultuavam, contemplavam e usavam as passagens do Sol, os ciclos da Lua, a passagem das constelações do céu como forma de manterem o controle daquilo que assegurava a permanência da vida para eles. Sim, esse é o básico do pagão, né? Certo. Quando o pagão quando as tribos se tornam cidades, se tornam impérios, nós não temos mais exatamente essa questão do paganismo. Temos essa base de conhecimento pagão presente ali, mas aí já é um culto imperial, um culto da cidade, já é uma outra pegada, já é uma outra coisa. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida. Então quer dizer que talvez, não sei se pode me direcionar, que nem todo pagão era politeísta, se é que era politeísta. Esses são termos que surgem depois, né? Quando o cara era pagão, ele tinha uma base nessa antiguidade, ele era pagão, ele acreditava nos seus ancestrais, em algumas deidades ou totens, normalmente animais, ou algumas fusões de homem com animais, que faziam um trato entre ele e as deidades maiores. E essas deidades maiores também representavam instâncias dessa marcação através da natureza para garantirem a vida, a colheita e as caçadas deles. Esse, assim, é o básico. Depois as coisas vão se complicando, né, PH? Então você vai ter os acadêmicos e os termos de todas as épocas para tentar explicarem aquilo que eles estavam vendo. Então você vai ter o politeísta, que é aquele que crê em muitos deuses, assim, só vamos falar de uma forma bem básica, porque esse assunto é um pouco mais complicado. Certo. Ele acredita em muitos deuses e que há normalmente um conselho de deuses e um deus maior que administra toda a bagunça. Você tem o panteísta, que é aquele, novamente, para a gente explicar de uma forma bem simplificada, o conceito é mais complexo. É aquele que acredita que todas as deidades de um panteão são máscaras ou expressões ou faces de uma mesma deidade que dá a vida a tudo e a todos. A gente vê isso com mais ênfase no hinduísmo. Acho que até um exemplo assim que me vem à mente, né, quando a gente fala. Eu não saberia dizer se na Umbanda a gente talvez tocasse nessa questão do panteísmo, mas isso é um desconhecimento e talvez você pudesse Talvez não, avaliar um pouco mas melhor. talvez em alguns cultos da África. Da África, né? E a gente pode falar assim, porque na África não era que nem a gente pensa assim aqui, né? Aqui no terreiro de Umbanda a gente tem vários orixás. Na África, isso daí já é segmentado por tribo, né? Então tem uma tribo que segue o Xangô, tem a tribo que segue o Oxóssi. Eles não necessariamente seguem os dois, mesmo porque existe até rixa entre eles. É a deidade tribal. Exato. Então, a deidade daquela tribo se encaixa no molde europeu que a gente estava falando, acho que mesmo na Índia e em outros lugares do Oriente. Sim, tem o Shaktismo lá na Índia, né? Tem o Shivaísmo. Tem muita vertente. Então essa história do culto do deus ou da deusa local, que rege aquele povo que são normalmente os seus descendentes. Então a gente tem essa questão do panteísmo. Lá na cosmovisão vampírica, a gente costuma dizer que somos um monismo qualificado. Então, vocês então não são politeístas, vocês não são panteístas. Olha, o mais próximo que a gente tem para explicar o monismo qualificado é o Advaita Vedanta, o Vedanta Advaita dos hindus, né? Nós simplificando, para nós tudo é Deus, ou seja, as árvores, a vegetação, as pessoas, os animais, as forças da gravidade, as forças da atmosfera e as leis que regem o cosmos. Tudo é uma expressão da deidade. Claro, aquelas expressões que são mais familiares, mais amigáveis e aquelas que são menos amigáveis ou até mesmo opositórias. E aí o trato com as forças amigáveis e as não tão amigáveis vão da forma como você escolhe se posicionar e se aproximar delas. Entendi. Como bênção ou como maldição.
Tá, e dentro da cosmovisão, então, que você cultua, você faz o seu rito, você tem uma visão pagã. Pagã? Sim, Certo. sim, é pagã. Tá, Basicamente a gente aceita como paganismo há 40 e poucos anos do estabelecimento da cosmovisão vampírica, da dinastia Sarrasca, é uma visão pagã. E quais são as divindades que fazem parte ou você não... Não, podemos falar, sim. Bom, eu não vou falar da dinastia Sarrasca norte-americana, questões de juramentos, ordalhas e essa parte estrutural, espiritual. Faz parte do seu... Sim. Cada desdobramento, a gente pode assim chamar, né? Nós temos a linhagem Sarrasca Brasil. A Sarrasca Brasil tem como deidades patronas ou protetoras, vocês chamam eles de Hades e Perséfone. Certo. É, da Grécia mesmo. Sim. Legal. Os próprios são eles que guardam, são essas potências, essas forças, que são nossas deidades tutelares. Você falou em termos de tribo, né? Uhum. Então temos basicamente Hades e Perséfone que lhe acompanham. Às vezes há desdobramentos a grupos que têm só uma deidade. Tem só um deus e não tem um casal. Há outros que têm um casal, há outros que têm só uma deusa. E assim vai. As pessoas que se integram naquele grupo, elas podem dizer, se elas vierem desenvolver um desdobramento, uma linhagem própria, elas dirão que vieram de uma casa de Hades e de Perséfone e estão, daí não sei qual vai ser a deidade que vai reger essa casa, esse agrupamento, mas vai surgir uma deidade que vai responder, que vai estabelecer as correspondências, que vai fazer os tratos entre o sagrado e o profano com eles. Mas sim, eles descendem dessa casa que é regida por essa outra deidade, assim como a nossa descende, né, de uma linhagem, de uma dinastia que tem uma deidade que rege lá, mas sobre essa eu não posso falar pelos meus votos. Certo, mas é sempre dentro de um contexto, como se diz, da mitologia grega ou não? Não necessariamente. PH, pense como uma potência. Certo. Para nós, responde assim, ou é uma interface mais próxima e mais amigável para a gente falar sobre esse tema. Por exemplo, numa casa de umbanda, você tem uma deidade, está correto falar um orixá? Sim. Tem um orixá que representa aquela casa. Um orixá que representa aquela casa, que traz a força para aquela casa. Isso. E todos os... não sei se o termo é falange ou... Isso. E tem uma falange que corresponde àquela... Uma falange que corresponde e trabalha junto deles e dos filhos daquela casa. Exato. Sim, na cosmovisão vampírica também. O princípio também funciona assim, como funciona na maior parte das instituições e agrupamentos diversos que existem na Wicca, no druidismo, em algumas linhagens xamânicas e tantos incontáveis grupos que existem por aí. É muito legal isso, porque a gente vê de novo que existe até um paralelo aí, né? Que tem uma deidade, uma divindade, no caso, que sustenta aquela força e vocês trazem essa força para o trabalho de vocês acontecer. Exato, traz aquele calor, porque se a gente pensar em termos de filosofia perene, nós não somos nem os funcionários, são eles que são as forças, as deidades que configuram aquilo que elas precisam ou aquilo que convém que seja executado naquele momento e reúnem as pessoas necessárias para aquilo. Acho que esse é o princípio básico. Sim, né? É interessante que você falou uma coisa bem legal, que nem nós na Umbanda aqui, ou no Candomblé mesmo, ou em algumas religiões afro, que traz o culto afro, a gente traz essa potência, né, que você falou, da África, né? Traz os orixás para cá, pro Brasil, sendo que o orixá não faz parte da África, né? Mas vem de lá o culto, né? Algumas partes da África que cultuam, outros cultuam inquices, voduns e etc. Mas os orixás é o que está mais presente aqui no Brasil, né? Por mais que não seja do Brasil essa origem. Aí volta a sua potência, por isso que eu comentei com você. Então a gente fala da mitologia grega, né? Mas enfim, da potência grega, né? Porque ele traz essa força de lá, já constitui de lá. Assim como a mitologia iorubá, que vem lá da África, que a gente também traz pra cá. É muito louco isso, porque de novo a gente faz essa correlação, né? Sim, estão, assim, né? Há uma base xamânica
regendo todos esses grupos. E até se você me permite, é um tanto quanto ousado dizer o que eu vou dizer, mas na minha trilha, no meu caminho, eu tenho certeza que para as deidades do outro lado não existe nenhuma linha fronteiriça estabelecida por humanos de nenhum tipo e nenhuma época. Eu gravei um vídeo. É só uma impressão. Eu gravei um vídeo esses dias, acho que foi no começo da semana, que eu postei já, que tem um caboclo que diz a seguinte frase, eu não vou lembrar exatamente como foi, mas ele fala assim, Fio, essa coisa de orixá, de nome de entidade, isso daí é coisas da religião, coisas que vocês precisam para compreender. Porque desse lado aqui, a gente não tem nada disso, entendeu? Então era uma maneira, a gente só tem isso aqui na Terra porque é a maneira que a gente consegue absorver, mas do outro lado não tem essa, que nem você falou, não tem essas fronteiras aí para impedir eles de trabalharem ou de fazer qualquer outra coisa. Exato. É muito louco isso. Então, mais uma vez, uma conversa muito boa com o Lorde A. Vai ter mais um vídeo. Opa, mais um round? Mais um round. Um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Então a gente espera você no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu comentário aí pra saber o que você está achando desse bate-papo aí. Lorde A é um cabeça aí, trazendo bastante conhecimento e sabedoria pra gente. Quando eu gravei com ele o podcast, eu até falei pra ele naquela época, falei, cara, você tem que dar uma aula pra gente, que tem tanta coisa boa que você traz. E eu volto a dizer a mesma coisa, já se passaram, sei lá, 3, 4 anos depois daqui, né? E continuo com a mesma opinião, você tá trazendo muita coisa pra gente. E isso agrega muito, mesmo que ele não faça parte da nossa religião, a gente ter essa visão holística sobre a espiritualidade em geral faz a gente compreender muita coisa. Então, quem não conhece ainda o canal do Lorde A, clica aí no rostinho dele, tem aqui na descrição aqui embaixo, e ele também tem um livro, fala de novo. Isso sim, tem um livro que é o Mistérios Vampíricos, lançado pela Madras Editora. Vocês encontram ele na nossa loja eletrônica, lá no portal redvamp.com. Lá eles também vão encontrar mais de 250 vídeos, vão encontrar informação sobre cosmovisão vampírica, sobre espiritualidade, também sobre fashionismo, produção cultural, ficção, literatura, arte, tudo voltado para vocês que curtem essa pegada mais dark da coisa. Isso aí. Então até o próximo vídeo. Axé.